Abra a sua palavra, abra a sua Bíblia, Salmo 119. Salmo 119. Vamos ler essa palavra hoje, vamos meditar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. 119, versículo 30. Abra sua Bíblia. Salmo 119, versículo 30. Que prazer ter vocês aqui, irmãos. Sejam muito bem-vindos, tá? Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Salmo 119, versículo 30. Eu quero abençoar a sua vida e a minha vida. Eu quero abençoar o nosso coração, a nossa mente. Que essa palavra entre na nossa mente, no nosso coração. Que essa palavra, a palavra de Deus, faça efeito em nós. Que essa palavra nos dê alegria, nos corrija, nos leve para perto do Senhor. Que essa palavra traga luz, que essa palavra traga revelação do Senhor. Que essa palavra seja uma movimentação de Deus na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Geralda, o Senhor tem uma palavra. No final da palavra nós vamos orar, tá bom? Vou te pedir para você ficar aqui conosco, para que nós possamos ler a palavra juntos, tá bom? Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Pronto, versículo 30. Na linguagem tradicional, Salmo 119, versículo 30, diz assim, ó. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelos teus juízos, Senhor. Os teus testemunhos eu me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu tenho prazer. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me pela tua justiça. Que palavra linda, né, irmãos? Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Glórias a Deus. Você conseguiu perceber algo especial nessa palavra? Por que eu pergunto assim? Porque toda a palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus. Mas não é toda ela que fala conosco toda hora. Cada momento o Senhor usa uma palavra para falar conosco. E o Senhor, Ele quer falar com você nessa manhã através dessa palavra. Uma palavra maravilhosa. Uma palavra cheia de Deus. O que eu quero que você perceba nessa palavra aqui é que o salmista, ele começa, Salmo 119, 30, falando que é Ele que decide. Ele que escolhe. Para você entrar na presença do Senhor, viver as promessas do Senhor, se decidir pelo Senhor, é você que decide, é você que escolhe. Às vezes você fala assim, seja o que Deus quiser. Quantos de nós, né, jogamos no colo de Deus algumas decisões? E o Senhor diz assim, ó, é você que deve escolher.
Decida hoje a quem sirvais. Isso foi Josué, lá com o povo do Egito, quando Moisés morreu. O povo do Egito estava diante de milagres que o Senhor tinha feito. Mesmo assim, eles estavam querendo se inclinar para as coisas do mundo. E Josué ficou muito aborrecido, porque diante de tantos milagres que o Senhor já tinha feito, como é que esse povo quer se inclinar para o mundo? Como é? Como assim? E Josué chegou para eles e disse, reuniu todo mundo, estava chateado, #chateado, e falou, vocês vão decidir agora a quem vocês querem servir. Vocês vão decidir agora, porque eu não vou caminhar com vocês se vocês não decidirem pelo Senhor. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué jogou duro. Você vê que nós precisamos tomar decisões, irmãos. Aquele povo estava diante de milagres. Aquele povo estava diante de bênçãos. E você? Talvez esteja diante de vários problemas. Talvez você esteja diante de várias situações que estão te entristecendo. Talvez você está diante de várias dúvidas. Ou até mesmo, você está diante de várias bênçãos. E essas bênçãos vêm para a sua vida de uma maneira assim que é para te encher de Deus, para te aproximar de Deus. Infelizmente, você tem se afastado. Bom dia, Bom dia, irmã Gal, irmã Chagas. Bom dia, irmã Sarinha. Sejam todas bem-vindas. Às vezes, as bênçãos que Deus tem nos dado tem nos afastado do Senhor. Não é a bênção, é nós. Nós. Salmo 119, versículo 30. Já li, sim, senhora. Salmo 119, versículo 30. Mas eu comecei agora. E aí nós pegamos a bênção e vamos em direção a se afastar do Senhor. E aí, como é que a gente explica isso? O povo do Egito, que estava lá com Josué, tinha visto muitos milagres. Tinha visto muitas coisas boas acontecendo. Só que diante de muitas coisas boas, eles tinham falta de coisinhas do Egito. Besteirinhas do Egito. A gente vai dizer assim, besteirinha porque não é você, porque se fosse você, você também ia sentir falta. Diante da majestade de Deus, diante dos milagres que o Senhor fez, é besteirinha mesmo, porque a gente não deve dar valor às coisas do mundo. Por mais que sejam memórias, não devemos dar valor às coisas do mundo, irmãos. Devemos nos apegar às coisas de Deus, sempre. Devemos nos apegar às coisas de Deus. Salmo 119, versículo 30. E o salmista, quem era o salmista, irmãos? O salmista Davi. O salmista Davi, ele tinha ouro, ele era um rei, ele tinha tudo. Ele tinha muitas coisas. Só que, em dado momento, ele também vacilou, ele também pecou, ele também entristeceu ao nome do nosso Deus. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Oh, irmãos, coisa linda, né? A gente ser homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Não quer dizer que a gente não vai pecar, não, irmãos. Não quer dizer isso. Quando você se dedica para o Senhor, quando você se dedica para as coisas de Deus, o Senhor se alegra e Ele vai dizer para todo mundo, ali é segundo o meu coração. Não quer dizer que você é santo, não quer dizer que você é super-homem, super-mulher, não. Mas quer dizer que o Senhor tem um apreço por você, pela sua dedicação às coisas de Deus. E por acaso você pecar, o Senhor vai te perdoar. O Senhor não vai anular todo o seu tempo que você viveu para o Senhor. O Senhor não vai anular por causa de um pecado. Muito pelo contrário.
Quando você pecar, o Senhor vai se lembrar de tudo que você foi na presença dele. E ele vai ter prazer de te reerguer, de te levantar, de te ajudar. Coisa linda, né, irmãos? É isso que é ser um homem e uma mulher segundo o coração do Senhor. O Senhor não vai esquecer daquilo que você fez por causa de um pecado. O Senhor vai levantar as mãos sobre você e vai te perdoar. E aqui o salmista, ele fala assim, eu escolhi ser fiel ao Senhor. Eu escolhi, é uma decisão minha. Eu tomei essa decisão e quero ser fiel, doa a quem doer. Principalmente se doer em mim. Vocês pretendem, irmãos, ser fiéis, mesmo que doem vocês? Vocês pretendem ser fiel ao Senhor, mesmo que doem vocês? Nem precisa me responder não, mas pense aí com você mesmo. Será que eu tô pronta, do tudo que eu tenho aprendido, para ser fiel ao Senhor, mesmo que doa na minha carne, mesmo que seja contra o meu eu, seja contra a minha... Hoje nós estamos lendo Salmo 119, Salmo 119, versículo 30. Deixa eu colocar aqui essa senhora como moderadora também, tá? Shirley, nova moderadora. A gente vai cheio de moderador aqui pra gente, todo mundo se ajudar. Amém? Vamos um ajudando ao outro. Aí ele fala no versículo 31. Os teus testemunhos me apego. Eu me apego. Eu decidi me apegar. Eu decidi. Você vê que tem coisas, como eu falo pra vocês, tem coisas que vocês vão precisar decidir. Vocês vão precisar tomar as rédeas. Não vai ficar, seja feita a vontade de Deus, seja o que Deus quiser. Aí é também ser sabidos, né, irmãos? Não. Tem coisas que vocês vão decidir. Deus vai ficar esperando. Deus vai ficar esperando vocês decidirem. Deus, 119. Eu tô falando, será que eu não tô? 119, 30. Conseguiram entender? 119, 30. Aleluias, glórias a Deus. 119, 30, exatamente. Glórias a Deus. Então, deixa eu dizer para vocês, tem coisas que o Senhor vai deixar diante de você para você decidir. Tem coisas que o Senhor vai colocar diante de você para você tomar a decisão. E você vai ficar dizendo, será que é de Deus? Será isso? Será que é aquilo? E Deus não vai mover uma palha. Porque a decisão é sua. Aos teus testemunhos me apego, Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Você vê que ele vai escolher o caminho da fidelidade, ser fiel ao Senhor, custe o que custar. Ele vai decidir pela justiça de Deus. Ele vai se apegar aos testemunhos do Pai. E ele está pedindo, Senhor, eu vou fazer tudo isso para a glória do teu nome. Não deixa que eu seja envergonhado. Será que o Senhor vai deixar ele ser envergonhado, já que ele vai fazer tudo para a glória de Deus? Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando o Senhor me alegrar o coração. Ensina-me, Senhor, os teus decretos, e eu seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, os teus decretos. Ensina-me, Senhor. Quantos de nós, irmãos, temos aprendido do Senhor? Os decretos, os ensinamentos. Será que a gente tem dito para o Senhor que eu vou seguir, Senhor, aquilo que eu aprendi, que eu entendi, eu vou seguir até o fim.
E aqui diz: dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Olha o que eu sempre falo. Dai-me entendimento. Vocês precisam entender a Bíblia, entender a palavra. Ler a Bíblia toda em um ano? Amém, beleza. Mas você está entendendo o que você está lendo? Ou você está seguindo só um ritual? Ah, eu tenho que todo ano eu ler a Bíblia toda. Pergunta se entende. Não, irmã, nunca entendi nada, mas estou lendo. Aí a gente começa a perceber que não é para ser feito desse jeito. Olha o que ele está falando. Dai-me entendimento. Você só pode guardar aquilo que você entendeu. Então, às vezes, vai ter dias aqui na nossa live que a gente vai ler a mesma coisa 2 vezes, 3 vezes, 2 dias, uma semana lendo a mesma coisa. Quando você tem entendimento, esse assunto que a gente vai ler repetidas vezes, não vai sair mais da sua mente, não vai sair mais do seu coração, e você vai ter convicção de quem você é, do que precisa ser feito e do que o Senhor já fez para você. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é lindo. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu tenho prazer. Será que nós temos prazer nos mandamentos do Pai? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu inimigo que te persegue. É fácil? Não. Mas o teu prazer está em obedecer ao Senhor. Não é em fazer coisas fáceis. Vai doer, vai sangrar. Mas a gente tem tanto prazer de fazer para Deus que a gente não consegue sentir as dores dessa situação. A glória é para Deus, irmãos. A glória é para o Senhor. Ele pede aqui também, ó, inclina o meu coração. Ó o que ele está pedindo. Senhor, inclina o meu coração. Senhor, inclina o meu coração. Senhor, meu coração é duro às vezes. Senhor, às vezes eu não quero fazer. Senhor, mas toca no meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Que testemunhos são esses, irmãos? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor que fez milagres. Quantos milagres tem aqui? Então, ao invés de você cobiçar as coisas do mundo, você vai esperar pelo milagre do Senhor. Você vai ter convicção de que o Senhor fará proezas. Você já ouviu falar? Eu ouvi falar de alguém que cura. Eu vou esperar a minha cura. Eu ouvi falar que ele, na Bíblia, libertou pessoas possessas. Eu vou esperar nele a minha libertação. Eu ouvi falar que as pessoas que esperaram nele foram bem-aventuradas e abençoadas. Você vai se precipitar ou vai esperar nele? Você decide, viu? 37. Desvia os meus olhos para que não veja vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que eu temo, porque os teus juízos são bons. Vamos ver o que significa opróbrio? Eu até já li, mas eu não gravei. Opróbrio. Ele pede para afastar de mim o opróbrio que eu tenho medo. Bora ver o que é opróbrio, meu povo? Aqui a gente aprende com dicionário também, tá? Porque tem palavras que a gente não sabe o significado e tá tudo bem, a gente tem que aprender. Vamos ver o que é opróbrio? Você que já ouviu falar dessa palavra, mas nunca viu o significado dela? Eu até já falei dela aqui. Mas eu não gravei o que significa. Opróbio. Opróbio. Ó,
Opróbrio. Nós já estudamos esse capítulo, né? Glória a Deus. Eu tava percebendo, mas eu amo o Salmo 119. Amo. E acho que a gente vai ficar aqui alguns anos lendo ele, tá? Opróbrio. Injúria, desonra e humilhação extrema. O salmista tá falando aqui, ó. Afasta de mim a humilhação que eu tenho medo. Afasta de mim a injúria que eu tenho medo. Afasta de mim a desonra que eu tenho medo. O salmista está pedindo ao Senhor, afasta de mim aquilo que eu tenho medo, que vai me desonrar, que vai me trazer injúria. Porque os teus juízos são bons. 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você que tá aqui há mais de uma semana vindo para essa live. Mais de uma semana. Tem pessoas que estão aqui há 8 meses, né, dona Sarinha? Mas tem pessoas que começaram a vir tem uma semana e vieram toda a semana. E já tem 10 dias, um mês. Vocês estão vindo ouvir a palavra do Senhor. Olha o que está dizendo aqui para vocês. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Irmã Patrícia, bom dia. Bom dia. Ângela, bom dia também. Ó. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me pela tua justiça. Vocês, irmãos, estão vindo para essa live porque vocês têm suspirado pelas coisas de Deus. Vocês têm suspirado a alma de vocês. E às vezes vocês não sabem disso. Mas algo dentro de vocês clama Abba, Pai. E às vezes se sente satisfeito em ouvir a palavra do Senhor. Há um espírito dentro de vocês que está clamando pela presença do Senhor. E ele é alimentado na palavra. Então, quando você vem ouvir a palavra do Senhor, e você fica ali, ó, sabe aquela sensação de prazer, de sendo saciado, de alegria, que você não consegue explicar? Você só fala assim, eu gosto dessa live. Mas não é por causa de mim. Longe de mim. É por causa da presença do Senhor. É por causa do seu Espírito que está clamando, Abba, Pai. Dentro de nós, irmãos, há um Espírito que clama pela presença do Pai, pela presença do Senhor. E às vezes a gente não sabe explicar que ausência é essa que a gente sente. Que vazio é esse? O que é isso? Que a gente tenta preencher de algumas formas, mas a gente não entende. Mas quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente se alegra. Roseane, não é cristã? Seja bem-vinda, meu bem. Aqui tem outras pessoas também que não são cristãs. E eu digo assim, ó, seja bem-vinda, a palavra não é minha, é do Senhor. A palavra não é minha, mas é do Senhor. Então, aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Vocês lembram que a gente começou a live falando que ia ter perguntas e respostas? Vocês não vão fazer perguntas, pessoinhas? Irmãos, eu sonhei que eu perdi a hora da live. Eu sonhei que eu perdi a hora. E aí, quando eu acordava, tinha passado a hora, eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir fazer a live. Eu tava tão preocupada. E aí, quando eu dava por mim, já era de noite. Eu falava com meu marido assim. Já é de noite, eu não consegui fazer a live ainda. Ó, como se eu fosse fazer. Eu falando com ele, acontecia tanta coisa nesse sonho, meu Deus. Um sonho atribulado, tá repreendido em nome de Jesus. Mas acontecia tanta coisa que eu acordava na hora, ia começar a fazer a live. Aí ajeitava uma coisa, ajeitava a outra, saía de casa e tava ajeitando pra live. Ajeitando.
E aí, quando no final do sonho, assim, de repente estava de noite. E eu dizia pra ele, oxe, de noite já escureceu, eu não consegui fazer a live ainda. Como se eu fosse fazer ainda de noite. Será que é uma resposta pra eu fazer live de noite? Eu vou fazer uma pergunta, tenho várias, mas tenho que dar espaço para outra pessoa. Faça a sua primeira pergunta, senhora. Pode fazer. Glórias a Deus. E é aquilo que eu falo. Se eu conseguir responder, amém. Se eu não conseguir responder, vocês continuem me amando, tá? E eu vou tentar achar versículos que a minha mente lembrar para poder responder dentro da palavra, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uns 3 meses, que uma pessoa me chamou no privado, uns 3 meses, e me chamou no privado para pedir um conselho. Irmãos, eu não tô aqui para dar conselho do que eu acho. Eu sou totalmente grossa para algumas coisas e eu sou curta e grossa. O que eu acho é isso, isso e isso, e ponto final. Então, eu não tô aqui para dar conselho do que eu acho. Eu vou procurar na Bíblia. E se a Bíblia tá dizendo que o sal é salgado, eu vou dizer para você, ó, irmão, o sal é salgado. Lógico que eu vou procurar uma palavra, uma forma de te dizer isso. Mas eu vou te dizer. E aí eu dei um conselho para a irmã, eu acho que não era o que ela queria ouvir. Sinto muito, mas eu respondi a ela de acordo com a Bíblia. E aí ela sumiu da minha vida. Eu fico muito triste, porque a minha intenção não é essa. Não é essa. A minha intenção não é essa. E aí? O que a gente pensa? O que a gente faz? Eu fico preocupada, né? Mas de verdade, eu vou responder para vocês de acordo com a Bíblia. Gente, tem pessoas que estão na igreja há 20 anos e não leram todos os versículos da Bíblia, então tem coisas que a gente vai responder na Bíblia que elas acham um absurdo. Uau, isso tem na Bíblia? Tem. Não li tudo, não sei tudo da Bíblia. Mas algumas coisas que eu sei são palavras fortes, de vida. Só que para ter vida espiritual, a vida carnal precisa morrer. Precisa morrer. Você acredita nisso? É um segredo, tá? Para o seu espírito ser vivificado em Deus, a sua carne vai morrer. E vai doer. Amém? Olha aqui a palavra. Olha aqui a palavra. Vamos abrir? Mande, Shirley. Mande aí suas perguntas. Ó, o que o Val quer saber. Meu Deus. Val, você não tá lendo a Bíblia não, né, Val? Vai mudar alguma coisa se eu for bolsonarista ou lulista na sua vida? Me fale aí, Val, se vai mudar alguma coisa. Porque se for mudar, eu te respondo exatamente agora. Olha a preocupação dele. 6h33 da manhã. Olha a preocupação dele. Que bênção, né? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós precisamos, Val, conhecer a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que liberta. Tá tão preocupado com isso, bichinho? Tadinho, meu Deus. Eu tô falando da palavra. Vamos falar da palavra. A palavra que tem poder para libertar. A palavra que transforma vidas. A palavra é luz para o nosso caminho. A palavra traz alegria ao nosso coração. Nenhum político pode fazer nada por nós. É a palavra. Faça uma pergunta, irmã Creuza. Pode fazer. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Você vê como a gente, às vezes, faz uma tempestade num copo de água? Jesus está voltando, a gente está se preocupando com política. Jesus está voltando, a gente precisa se encher das coisas de Deus.
A gente tem que se encher das coisas de Deus. Eu falei que as perguntas seriam sobre aquilo que a gente tem estudado, aquilo que a gente tem ouvido sobre a palavra do Senhor, coisas que vão edificar a nossa vida, sabe? Vai edificar a sua vida, a sua pergunta? Pode fazer. Se for edificar a sua vida, pode fazer. Se eu souber, eu te ajudo. Se eu não souber também. Ó, Romanos 8, 13. Olha o que a palavra do Senhor diz. Romanos 8, 13. Tô esperando as perguntas, não sei se alguém já fez. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. E aqui fala de morte espiritual, tá, irmãos? Quando a gente dá lugar à carne, a gente morre espiritualmente. Quando a gente busca as coisas do Espírito, irmãos, a gente tem vida. Vida. Vida eterna no Senhor. Em nome de Jesus. O que a Bíblia fala quando diz lá em Romanos 6, 23? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ó, eu falei agora Romanos 8, 13, né? Mortificai as obras da carne. Aí você pergunta por que o salário do pecado é a morte. Justamente sobre as obras da carne. O salário do pecado. Não fala sobre morte física, mas morte espiritual, Shirley. Porque o salário do pecado, tudo que a gente tá aqui falando, muitas das vezes eu falo com vocês sobre recompensa, né? O Senhor, ele não força a gente a nada. O Senhor nos ensina. Há 2 caminhos. Escolha hoje o caminho que você quer seguir. Escolha quem você quer servir. Olha aqui. Quando fala de salário, salário é o quê? Recompensa, né? Quando a gente trabalha, a gente tem uma recompensa. Não é isso? Não é isso? Salário do pecado, salário de um trabalho, é uma recompensa de um trabalho. Não é isso? Eu vou trabalhar e vou ter minha recompensa. Qual a minha recompensa? Um salário mínimo. Eu vou trabalhar e vou ter minha recompensa. 2 salários. Vou receber uma diária. Uma diária é o quê? Dinheiro, é salário, que é pago todos os dias, né? Então, porque a recompensa do pecado é a morte. Que morte é essa? Espiritualmente. Você não vai cair duro e vai morrer. Depende também do pecado. Se você for cometer um crime, vai lá, sei lá, tá repreendido, né? Mas assaltar um banco, aí troca tiro com a polícia, morreu. Mas aqui, necessariamente, também tá falando sobre a morte espiritual. E o dom gratuito, o que é dom gratuito de Deus? É o presente, dom é presente, tá? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você vê que aqui você tem 2 opções diante da sua. Gente, eu tô pegando. Tá. Tô pegando as canetas sumindo. Deixa eu anotar aqui. Romanos 8, 13 e Romanos 6, 23. Ó, a recompensa do pecado é morte. A recompensa por você servir ao Senhor é vida. E vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de Cristo, Deus nos deu um presente. Quando foi isso? Lá na cruz, quando Cristo morreu. Ele se entregou por nós e nos deu a salvação. É um presente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem porque você é bom, mas é um presente, é um dom de Deus. Tem um versículo que diz isso. É um presente do Senhor. Nós merecíamos, irmãos, presentes do Senhor? Não. Nós não merecíamos, porque a gente está se aprofundando mais no pecado, a gente estava no mundo. Antes mesmo da gente nascer, Cristo já tinha nos escolhido.
E ele sabia que a gente ia escolher os caminhos que a gente quisesse andar. Mas o que foi que ele fez? Se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. E foi um presente que ele quis nos dar. Se a gente aceita esse presente ou não, aí já é outra situação. Mas aqui está falando que a recompensa pelo seu pecado, cada vez que você vai se aprofundando no pecado e você não pede perdão, é a morte espiritual, você vai morrendo. E se você morrer de verdade, sem se arrepender, aí você tem a morte eterna. Mas em compensação, se você se arrepender, o Senhor te dá a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Você conseguiu entender, meu povo? Shirley, você conseguiu entender ou não era isso que você queria ouvir? Assim, tipo, era outra explicação? Conseguiu entender? Quando fala salário, é recompensa. Se você vive num mundo de pecado, a gente sente, irmão, né? Quando a gente vai se aprofundando no pecado, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, a gente vai morrendo espiritualmente. A gente não quer ir pra igreja, ou quando a gente vai, fica lá com cara de paisagem, não sente a presença do Senhor, o pecado toma conta de nós. E a gente tem uma vida morta espiritualmente. Mas, em compensação a isso, Deus nos deu um presente, que é a salvação. Se com sua boca você confessar a Cristo e crer no seu coração, você será salvo. De graça, de presente, não precisa pagar nada. É só crer. Que lindo, né? Isso demonstra o amor do nosso Deus por nós. Deus nos amou tanto que nos deu de presente a salvação. A vida eterna, para todo aquele que nele crê. Que lindo, né? Mas alguém tem alguma pergunta, amadinhos? Vocês estão tímidos, amadinhos? Vocês estão tímidos? Aí quando eu fico pregando, vocês fazem pergunta e não dá para eu responder. Agora que é para vocês fazerem as perguntinhas, vocês estão tímidos? Que coisa linda! Glória a Deus! Irmã Creuza já mandou pergunta? Eu não vi sua pergunta, irmã Creuza, eu já respondi. Meu Deus, é porque aqui a conversa fica indo muito rápido, irmãos. Deixa eu descer aqui para ver se eu acho. Irmã Creuza, tenho orado a Deus pelo meu sonho, é tocar o pandeiro da igreja, mas quando vou tocar, começo a ficar nervosa? É isso? É isso, irmã Creuza? Quando você vai tocar, você fica nervosa? É isso? Toda arrepiada. Esse arrepio, você acha que é o quê? Um arrepio bom ou um arrepio ruim? É um arrepio que você... Sim, é bom. Amém. Então, o arrepio, irmãos, às vezes, dependendo de pessoa para pessoa, pode se representar a presença de Deus. Você sentindo a presença do Senhor. Depende de cada corpo. Tem gente que... a Bíblia diz... Eu já vi pregadores dizer que cada um vai sentir de uma forma. Uns vão sentir a presença do Senhor e vão chorar. Outros vão sentir a presença do Senhor e vão sorrir. Alguns vão se arrepiar. Para cada um é de uma forma. Se você acha que é uma presença boa, aleluias, glórias a Deus. Não é para você temer. É para você continuar tocando, é para a glória de Deus. O Senhor conhece o seu coração, irmã Creuza. E eu acho lindo, eu já toquei maracas. Sabe o que é maracas, né? Deixa eu colocar um papel aqui para não perder. Peraí. Porque eu sou a primeira a perder. Se eu fechar a Bíblia aqui, eu já não sei mais onde foi que eu li. Misericórdia. Ó, maracas, aquele que segura assim. Já toquei maracas, já toquei meia-lua. As únicas coisas que eu toco. Pandeiro eu não sei muito não, mas eu já peguei no pandeiro, mas eu não sei tocar. Entendeu? Mas assim, é pra glória de Deus. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o seu coração, minha irmã. E se é pro Senhor, você vai chorar, você vai se arrepiar, você vai sorrir,
O Senhor vai invadir o seu corpo. E vai ser para a glória de Deus. Continue fazendo com amor, continue fazendo com alegria. O Senhor recebe a nossa adoração. Cada um adora de um jeito. Tá bom? Quando a gente sente a presença do Senhor, é uma alegria imensa. Aleluias. A irmã Aninha colocou, desculpa, mas eu estou aqui intercedendo, que o Senhor te encha de graça, minha irmã. Cada momento sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora. Continue orando por mim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente falou sobre esposos, sobre casamento, sobre servos, sobre senhores, sobre trabalho, sobre ser funcionário em uma empresa. Ninguém tem dúvida? Irmão Bernardo estava passando pelo vale. Por isso que você não veio, irmão Bernardo, mais nunca aqui. Qual capítulo a gente leu? Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30. No vale, o Senhor também está conosco. A gente deve ficar firme. Você é um homem de Deus, meu irmão. E no vale, o Senhor nos prova o nosso coração. Em nome de Jesus. Nós lemos Salmo 119, versículo 30. Não foi 30, meu povo? Foi. Alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que a gente estudou? Não temos perguntas? Se não temos, amém. Glórias a Deus. Se não temos, amém. Glória a Deus. Na semana que vem, na segunda-feira, vou tentar falar um pouco sobre pais e filhos. Você tem uma pergunta, Shirley? Pode fazer. Quem sabe a sua dúvida não é a dúvida de outras pessoas. Pode fazer, tá bom? Pode fazer a pergunta, a gente vai conversando. Semana que vem eu vou tentar falar sobre pais e filhos. Irmãos, eu não posso deixar passar batido, porque nós cristãos, às vezes, não temos sabedoria de como falar com os nossos filhos. O presente que o Senhor nos deu, as bênçãos que o Senhor nos deu. Só estou demorando, estou dando banho no meu bebê. Que dia vamos começar o estudo sobre Paulo? Olha a pergunta dessa senhora. Olha essa senhora como tá. Ativa. Eu devo começar, senhora, depois que eu falar de pais e filhos. Ainda não tenho uma data. Porque a conversa sobre pais e filhos pode ser que demore um pouquinho, tá? Porque eu quero pegar esses paizinhos, essas mãezinhas abençoadas que tiveram encontro com Cristo, mas continuam falando coisas feias para os seus filhos. Eu quero pegar vocês pelo pescoço, tá? Eu quero pegar pelo pescoço. Deus ama vocês, mas eu não sou Deus, lembre disso, tá? Qual forma você recomenda ler a Bíblia? Por quais livros começo? A minha indicação é começar por Mateus, por Marcos, Lucas, Novo Testamento. Principalmente quem é novo convertido. Quem é novo convertido, eu indico começar pelo Novo Testamento. Irmãos, novo convertido, ele é como um bebê na fé, não é isso? O bebê, ele toma o quê? Coisinhas gostosinhas, né? O leitinho da mãe, facinho, ó, desce quentinho, saboroso, fortifica. Quando a gente olha para essa forma de alimentação, a gente olha que o bebê, ele precisa de algo que transmita amor. Transmita amor. Quando você vai ler os primeiros testamentos, o Novo Testamento, os primeiros livros, você conhece o amor de Deus através de Cristo, da caminhada de Cristo aqui. Imagine aí. Você conhece os passos de Cristo. Não tem como você não se apaixonar por Cristo e você se aprofundar nas coisas de Deus, conhecendo o verdadeiro amor. Então, se você começa a ler por ali, o Senhor vai fortificar o seu coração e a sua fé. O Senhor vai te firmar. Você não vai ter nenhum trauma. Imagine, lendo lá no Velho Testamento, aí já de cara, Adão e Eva pecam.
Você vai dizer o quê? Ah, se eles pecaram, eu também quero dar uma pecadinha. E aí, depois que aconteceu que eles pecaram? É tudo muito bem escrito, mas fica algumas dúvidas no ar. Quando você vai para Mateus e vê que uma virgem foi visitada por um anjo, qual era a intenção disso? Salvação da humanidade perdida. Um Deus amoroso que estava procurando uma forma de ter a reconciliação com sua criação. É lindo demais. Então, a minha indicação para você que quer começar a ler a Bíblia, comece por Mateus, Novo Testamento. Não leia correndo, não leia com pressa, leia saboreando, anotando, riscando a Bíblia, risque mesmo. Que aí você vai ver, dia por dia, se você quiser ler o mesmo versículo de novo, vai fazendo anotações, pega um dicionário para as palavras difíceis, vocês vão ver se vocês não vão se apaixonar. Em nome de Jesus. Qual a melhor forma de falar sobre Deus para o meu marido? Qual a melhor forma, irmãos, de falar sobre Deus para o meu marido? A Bíblia diz para as mulheres e a gente falou sobre isso. A gente sabe, bora falar aqui de verdade, a gente sabe que os nossos maridos, que as nossas esposas, quem tem esposa, que a nossa família não vai nos ouvir. A primeira coisa que eles vão pensar quando a gente aceitar Jesus é, vixe, crente chato. Agora você é crente. Agora você só quer igreja. Agora você só quer Bíblia. Sabendo disso, um conselho que eu dou para as mulheres que são cristãs. Começou a ir para a igreja, aceitou Jesus lá no culto e voltou para casa. Comunica seu esposo. Se você acha que ele não vai ser agressivo com você, não vai ficar, abusando tal, e você vai suportar e tal, comunica a ele. Eu fui para a igreja hoje e aceitei Jesus. Pronto. A partir daí, não precisa você falar. A Bíblia diz, irmãos, que as esposas vão ganhar os seus esposos com seu testemunho, com as suas ações. Se a Bíblia diz isso, eu entendo da seguinte forma. Você não vai ficar dizendo, porque agora Jesus está voltando, viu? Eu aceitei Jesus, Jesus está voltando. Você tem que ir para a igreja, largar essa cachaça, largar essa mentira, largar esse vício. Você tem que parar de assistir essas novelas, porque senão você vai para o inferno. Você acha que ele vai querer ir para a igreja junto com você dessa forma? Não vai. E eu falo isso não é porque eu tive essa experiência, mas eu conheço pessoas que tiveram essa experiência. Ao invés de aproximar dos maridos, elas afastaram o marido com palavras terríveis de julgamento. Palavras de peso. Irmãos, quem está no mundo não quer ser julgado por você. Quer ser amado por você. E um conselho que eu dou é, foi para a igreja, aceitou Jesus? Você vai... Muitas das vezes você pode nem falar nada. Não fala que você aceitou Jesus. Mas começa a demonstrar quem era você dentro da sua casa antes de aceitar Jesus. Reclamona, deixava tudo por fazer... de qualquer jeito. Aí você aceitou Jesus. Quem é você agora? O que Cristo te ensina? E através das suas ações, o seu marido vai perceber. Nossa, você tá diferente. Alguma coisa está diferente em você. E ele vai perceber que há algo diferente em você. E ele vai sentir essa diferença. E muitas das vezes ele vai perceber que o seu encontro com Cristo não fez de você uma mulher que vai julgar ele. Você vai pro inferno, você quer, blá, 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 Deus está voltando. Não. O seu encontro com Cristo fez de você uma mulher que tem atitudes de amor pro seu marido. Atitudes que ama mais ainda, mais do que você já amava. Se ele chega em casa com um bafo de cachaça, você não vai, que maravilhoso. Não, mas você não vai reclamar como você reclamava. Você vai preparar o almoço dele da mesma forma. Você vai cuidar do almoço dele, da mesa dele, da roupa dele da mesma forma. E a sua mente vai estar com Cristo dizendo, Senhor, salva esse homem. Senhor, visita esse homem. Porque você vai entender que não é contra o seu marido que você tem que pronunciar palavras, lutando contra ele. Mas é contra potestades e principados. E para o seu marido você vai dar o seu melhor. A gente já falou muito sobre isso. Condiz mais com seu comportamento do que simplesmente você falar, anunciar. Condiz mais com seu comportamento do que com sua prática de trocar de vestes. Eu fui para a igreja, eu vestia decotado.
agora eu não visto mais. Não é só isso. Não é só isso. E quanto mais você se aprofunda no Senhor, mais o Senhor vai derramando sobre você amor pelo seu marido, pela sua família. A ponto de você perguntar ao Senhor, Senhor, como eu me dirijo? Como eu falo? E o Senhor vai te ensinar. E muitas das vezes vai dizer, fica calada. Simples assim. Fica calada, meu povo. Sabe? Deixa eu ver aqui. Nossa, sai muita pergunta, muito texto aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ele já foi da igreja, mas no momento que ele aceitou Jesus, ele, quando saiu da igreja, acendeu um cigarro. Aí o irmão repreendeu ele. Aí ele saiu e não quis mais voltar. Eu já era há muito tempo, mas tinha afastado. Voltei há um ano. E outra coisa, nem tinha lido aí que ele acendeu o cigarro. Na nossa igreja, eu era da igreja Videira. Na igreja Videira, a gente estava lá com o irmão. Tinha um irmão que eu entrei na igreja, ele era um senhor. Tinha o quê? Seus 69 anos. E ele fumava. E ele ia pro culto todo dia. E eu nunca vi nenhum irmão. E os irmãos sabiam, ele não fumava na região da igreja. Ele fumava em casa. Eu nunca vi um irmão tratar ele mal por ele fumar. E nunca falei nada, nunca vi ninguém falando nada sobre ele fumar. Não é que a gente aceita, irmãos, o fumo da pessoa. Para e pensa comigo. Se a pessoa aceitou Jesus, ela sabe que cristão não usa drogas, não fuma, não bebe e tal. Mas se ela ainda não teve esse discernimento de parar de fumar, ou a dificuldade, porque a gente, né, quem tem vícios, às vezes a gente julga quem, você tá usando drogas, aceitou Jesus, continua. Às vezes a gente julga. O Senhor pode libertar? Pode. Mas é um processo. Assim como a gente às vezes é viciado em novela, viciado em pornografia, viciado em tá olhando a vida dos outros, viciado em inveja. Tem gente que é invejoso por vida, mas a gente só julga quem é viciado em drogas, em bebida. Todos os vícios, irmãos, é um processo, principalmente com a carne. E se você julga a pessoa, ela vai se afastar de você. Talvez ela esteja lá com Deus. Seu marido... Irmãos, eu entendo o seguinte. Quando a gente aceita Jesus, Jesus se aproxima da gente e ele não sai mais de perto da gente. Nós nos afastamos do Senhor e muitas das vezes até esquecemos porque damos ouvidos ao pecado, estamos ali cheios de pecado, o pecado toma conta, mas o Senhor Jesus está do lado. Eu creio que o Senhor Jesus está do lado do seu esposo. O Senhor Jesus não é de brincadeira. Me aceitou, agora está fumando, eu vou sair daqui. Imagine aí que Deus é esse. Nós, seres humanos, que julgamos e que colocamos regras em tudo. O Senhor, ele abomina o pecado, mas ele é apaixonado pelo pecador. O Senhor, ele não te julga pelo que você faz, porque a gente julga quem está botando na boca. Mas e a mentira que a gente às vezes conta? Foi só uma mentirinha. Para o Senhor, irmãos, tudo é pecado. E se ele te ama com a sua mentirinha, ele ama qualquer tipo de pecador. Ele aborrece, abomina o pecado. Então, infelizmente, há muita falta de sabedoria em algumas igrejas. Por isso que eu falo com vocês, às vezes as igrejas querem que a gente tire o brinco. É fácil, olha como é fácil. Nem doeu. É muito fácil tirar o brinco. Mas a gente amar aqueles que nos aborrecem, aqueles que fazem coisas que a gente não gosta. O que seu esposo merecia, né? Infelizmente já aconteceu, deixa pra lá. Mas eu falando assim, qual era a sabedoria do povo? Abraçar ele. Abraçar e fingir que não tá nem vendo o cigarro, fingir que não tá vendo nada, porque esse amor da igreja por ele ia deixar ele com vergonha. Ele, meu Deus, eu tô fumando e os irmãos tá me abraçando. O amor constrange e converte muito mais do que palavras. Por isso que eu digo pra você, esposa, não vai ficar jogando na cara do seu esposo as coisas que ele faz, não. Eu já falei nas nossas lives, né?
Você é mãe, tem um filho que é drogado, que é viciado, chega em casa cheio de drogas, de cachaça. Abençoe a vida do seu filho. Chame ele de profeta de Deus, homem de Deus. A Bíblia diz pra gente não falar o que a gente tá vendo, pra gente falar o que a gente crê. Chame seu filho de bênção, pegue as roupinhas dele e abençoe. Diga pra ele vai sair pra fumar, diga pra ele, essa última que você fuma, eu sei, né? Eu sei que essa última que você vai fumar. Pode ir, quando você voltar o Senhor vai fazer a obra. E ame o seu filho, abençoe a vida dele. Infelizmente, o povo de Deus não conhece, muitos irmãos, não conhece o amor de Deus. Muitos não conhecem o amor do Senhor. Povo de Deus que está na igreja não conhece o amor do Senhor. E se a pessoa teve um encontro com Cristo, ela ainda não parou de fumar, quem sou eu, você, que vai ficar jogando na cara dos outros? A gente não é anjo, a gente não é nada. Vamos amar essa pessoa. Quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo. E a pessoa precisa primeiro entender. Se ela não entender, ela não vai clamar por libertação. Ela primeiro precisa entender. Na minha igreja tem um senhor também, há mais de 20 anos ele fuma. Ele não é batizado por causa disso, mas todos os cultos ele tá lá. E a gente tem que pegar na mão dele. Pai do Senhor, irmão, que bom que você veio. Imagine a luta dessas pessoas. Alguns irmãos, passam anos para se libertar. Outros se libertam num piscar de olhos. Cada um tem o seu processo. É pecado? É porque está destruindo o seu corpo. Mas isso não é digno do meu julgamento, nem do seu julgamento. Não é digno, é digno do nosso amor. Olha para essa pessoa e diz assim, meu Deus, ele deve estar lutando para se libertar, mas não está conseguindo. Mas que bom ele está vindo se encher da palavra do Senhor. Que bom ele está vindo sim ouvir a palavra, mesmo com esse vício. Ele está vindo se encher. Porque, irmãos, a primeira coisa que o diabo lança na mente da pessoa é: você não consegue. Para que você vai para a igreja? Você consegue entender que é uma luta tanto dessa pessoa para se libertar, quanto do diabo na mente dela? Se mata, você não consegue se libertar. Você está 20 anos na igreja, não parou de fumar, você não tem mais salvação. E aí? Vocês conseguem entender? O que essas pessoas merecem de nós? Nosso amor, porque a gente conheceu o verdadeiro amor. A gente não vai bater palma pro pecado. Tá fumando. Mais um, hein? Não. A gente vai fechar os olhos pro pecado. E vamos abraçar essas pessoas. Que bom, irmão, que você veio. Que bênção. Oi, irmão, que bom. Feliz de ver você na igreja. Será que o seu eu tem condições de você falar isso? Ou você é muito santo? Eu sou muito santo. Imagine. O Senhor, como a irmã colocou aqui, ó. Venha como estás. Aí a gente quer julgar, Irmãos, cada um tem o seu processo. Alguns pecam que a gente vê. E muitos que pecam aqueles pecadinhos que a gente não vê. Eu sou super anjo. Ó, santa até a sobrancelha. Mas Deus conhece os meus pecados ocultos. Eu não mostro na live, mas Deus conhece. E aí? Vocês vão me ter como santas? Não. Todo mundo passa por sua dificuldade, irmãos. Todo mundo passa por sua dificuldade. O importante é que a gente se enche. Quanto mais a gente se enche de Deus, menos espaço a gente tem para o pecado. Quanto mais a gente se enche de Deus, se enche do Senhor. Quem era Davi? Quem era Davi? Deus abriu a boca para dizer: o homem segundo o meu coração. E pecou? Qual foi o pecado de Davi? Homicídio e adultério. Será que ele tinha esposa, mulher, à disposição dele? Tinha muitas. Ele era rei. Mas ele deu ouvidos ao diabo. Infelizmente. E aí? O Senhor virou as costas para Davi? Não. A consequência do pecado, como a irmã Shirley perguntou, teve a consequência, o salário do pecado. Ele teve essa consequência, mas ele se arrependeu. Ele não morreu eternamente.
mas ele teve que pagar aqui na terra pelo pecado dele. A Bíblia diz que a espada não saiu da casa de Davi. O filho matou. Teve várias coisas que aconteceram que agora eu não lembro. Mas o Senhor estava com ele porque ele se arrependeu. O Senhor abençoou ele, deu forças a ele para passar por toda a consequência na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? É pecado, mas a gente não deve julgar o pecado, tá, irmã Maria? A gente deve amar o pecador. Amar o pecador. A gente não deve julgar o pecador. Deve julgar o pecado. E não julgar pra pessoa. Por que você vai estar falando? Irmão, você tá fumando, é pecado. A pessoa já sabe. Vai adiantar alguma coisa a gente falar? A não ser a pessoa olhar pra gente e dizer assim, você é chato. Não quero distância de você. Irmã Maria, às vezes, o nosso amor tá pecando, vem cá que eu vou te dar um abraço. Mas não é porque você tá pecando que eu vou te dar um abraço. É porque você é digno de compaixão. Eu imagino que você deve estar lutando contra o pecado. Então eu vou estar junto com você, vou orar por você, meu irmão. Você não está pecando? Eu quero orar por você para que Deus te dê forças para você se libertar. Não é a sua palavra nem a minha que vai fazer ninguém se libertar de pecado. É Deus, a pessoa se encontrando com o amor de Deus. E esse amor pode ser através da sua vida. E aí? Amém? Minha opinião é a falta de conhecimento da palavra. Aleluia. Todos conversamos com ele, rimos, ele é alegre. Amém. Aí por causa de um pecado que ele comete, você vê ele fumando, você vai se afastar dele. Não. Ele só tá dependendo realmente desse amor. Continua amando ele, abençoando a vida dele. Fazendo com que ele se sinta especial, porque o diabo, irmãos, vai jogar na mente dele ali, várias setas. Irmãos, às vezes a gente vê dentro da igreja pessoas se suicidando, tirando suas próprias vidas. Vocês acham que é porque simplesmente acordou e quis fazer isso? Não. Às vezes o diabo tá ali, na mente. Tem alguma coisa dentro dessa pessoa que ela não consegue se libertar. Em vez dela encontrar um amigo na igreja, ela encontra um acusador. E aí, vocês acham o quê? Que o diabo vai perder a oportunidade? Não. Na igreja todo mundo lhe acusa. Conheci Jesus através de uma irmã. Agradeço muito a ela. Mas essa irmã mente demais. Deixa eu falar pra vocês. Vai ter pessoas assim. Que você siga o seu caminho sem se corromper. Mas, irmãos, pense aí. Se Jesus usou uma jumenta para salvar a vida de um profeta, o que Jesus não pode fazer por nós? Às vezes são pessoas que estão, entre aspas, como jumentos, só para nos salvar, para nos levar para perto de Deus. A Bíblia diz que se o povo de Deus não clamar, as pedras vão clamar. Ou seja, às vezes os crentes certinho que tá vigiando não tá fazendo a obra. Então Deus usa uma mentirosa para nos levar para a igreja. A gente só não pode se corromper. E amém por isso, glória a Deus. Aqui fala assim, deixa eu ver aqui, irmã Sarinha falou mais alguma coisa, não foi, irmã Sarinha? Meu filho é viciado, oro por ele todo dia, amém. Isso mesmo. Creio que é difícil deixar um vício, mas é mais impossível. É possível. É difícil, mas é possível. É possível sim, em nome de Jesus. Amém? Jesus veio para os enfermos. Jesus veio para os cativos, os doentes. Bom dia, meu marido. Meu marido tá na live, gente. É mole? É mole isso. Só que ele tá afastado. Vai em vez em quando. Noêmia, você mandou... Meu marido crente fuma. Ele sabe que é pecado. Mas ele fala que só vai parar quando Deus parar ele. Só que ele tá afastado. Então, se ele tá afastado, irmãs, se ele tá afastado, quem tá afastado de Deus vai estar fazendo o que Deus não gosta, né? Vai estar pecando. Às vezes a gente tá perto de Deus e peca. Imagine quem tá afastado. E Deus pode falar com ele, Noêmia. Você sabia que Deus pode falar com ele?
Se ele quer parar quando Deus falar com ele, amém. Se ele começar para a igreja e continuar fumando, Deus vai falar. Ou será que Deus não pode falar com ele? Deus pode falar com ele, abençoe a vida dele. E peça ao Senhor, quando você entrar no seu quartinho de oração, fale com o Senhor. Senhor, fala com ele. Senhor, fala com ele. Senhor, ele está pedindo, esperando o Senhor falar com ele. Fala com ele, Senhor. E o Senhor pode fazer. Estou fraca na fé, mas não desisto do Senhor. Amém. O certo é você continuar buscando ao Senhor. Fraco, irmãos, todos nós passamos por fraquezas, por dificuldades, por lutas. Todos nós. Mas não devemos desistir do Senhor. Quero contar meus testemunhos aqui, só quando Jesus falar a hora e o dia. Amém, Shirley. Me fale quando você quer contar que eu faço você subir na live. Colocar a carinha aqui pra gente ver você. Aí eu te dou alguns minutos para você contar seu testemunho, para a glória de Deus. Tá bom? Nosso testemunho, irmãos, pode trazer pessoas para perto do Senhor. Amém? Irmãos, quando a gente conhece a verdadeira palavra de Deus, a gente entende que as coisas de Deus é por amor. Não é por muito falar, acusar, jogar na cara de ninguém. É por amor. Se você não conseguir ganhar uma pessoa demonstrando o amor de Deus, se você conseguir ganhar demonstrando a ira de Deus, a raiva, o inferno, não sei o que, essa pessoa vai ficar lá por medo. Imagine uma pessoa por medo. Ai, eu tô aqui por medo. Não, gente. É por amor. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aí eles abriu a porteira. Todos que receberam. Ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ele não fez mais acepção e nem seleção. Quer receber? Vem para Deus. Isso é amor ou é o quê? Quando a gente lê a Bíblia de verdade, a gente entende que ele amou o mundo. Ele não amou os crentes. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele para que todos, aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Você consegue discernir que isso é amor? A gente usa esses versículos às vezes de uma forma tão odiosa, mas isso é amor, irmãos. Você só faz live esse horário? Sim, senhora Shirley, por enquanto, só esse horário. Por enquanto, só esse horário. Mas o Senhor proverá. Eu fui falar com meu marido ontem. Ontem eu abri uma live. Se ele tiver aqui, eu vou falar dele mesmo. Eu vou falar. Fui falar com meu marido assim, eu vou fazer uma live agora de noite. Ontem de noite. Aí ele, quem vai estar lá pra te ouvir? Oxe, o povo também tem que descansar. Meu marido me motivando, irmãos. O povo tem que descansar. Você acha que a pessoa não tem que fazer, não, é? Eu falei, meu Deus. Aí depois eu fiquei com vontade de abrir só pra dizer a ele que as pessoas que querem ouvir Jesus vão estar lá. E vão aparecer, vão brotar no chão. Porque ele acha que é cansativo, que é chato, não sei o quê. É porque ele nunca ficou. Ele entra assim rapidinho e sai. Mas realmente, se a gente parar pra pensar, né? Ficar em uma live 1 hora falando de Deus. Até o pastor, eu tava conversando com um pastor que é amigo nosso, ele falou assim, irmão, uma live de 1 hora, irmã, quem aguenta? Realmente, quem aguenta? Mas vocês ficam aqui. Vocês entram e ficam. Seria ótimo sábado e domingo, né? Eu não fiz não, irmã Creuza. Eu só pensei em fazer. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, 1 hora passa rapidinho. E quando a gente sente a presença de Deus, se delicia nas coisas de Deus e a gente aprende. Irmãos, a melhor coisa é a gente entender. Se você tá ouvindo alguém que você não tá entendendo nada, você sai. Mas se você entra e entende e consegue ver, né, o Senhor falando com você, nossa, ai, ia ser maravilhoso. Sábado de noite não, tem um culto de mulheres.
Aleluia. Compreende, né? A minha intenção aqui é que vocês entendam a palavra. Se vocês saírem daqui, ó, irmã, você falou 1 hora, eu só entendi 1 minuto, mas entendeu. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Se você disser, ó, irmã, eu entendi só uma primeira parte, mas eu entendi, consegui entender essa palavrinha. Gente, é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. Amém? Ninguém tem mais perguntas, irmãos? Vocês são uma classe muito linda. Uma classe muito abençoada. Que ninguém tem mais pergunta? Tem dias que você vem igual uma beija-flor, muito rápido. Essa Sarinha é engraçadinha, né? Vocês estavam sentindo falta dela, né, irmãos? Os irmãos estavam aqui. Cadê Sarinha? Cadê? Aí ela vem pra contar as piadinhas dela e como ela fica, ó, me afrontando com as piadinhas dela. Sarinha, você é uma bênção de Deus na minha vida. Eu até mostrei sua foto pro meu marido ontem e falei assim, aqui, ó, a irmã de Minas que quer que eu vá na casa dela. Quando a gente for em Minas, a gente vai passar um dia na casa dela. Porque eu falei, né, eu queria ter uma amiga que morasse em Minas, que me chamasse pra ir na casa dela. Porque Minas é um lugar muito delicioso, né? Deve ter muita coisa gostosa. A irmã Shirley perguntando, como devo fazer o jejum? Quando fala da palavra, eu fico agora. Se ficar só louvando, eu não fico. Eu não louvo não, tá, irmã? Como devemos fazer o jejum? Irmãos, no meu entendimento, antigamente, eu tinha um entendimento sobre jejum. Hoje, eu tenho outro entendimento sobre jejum. E eu penso assim, é o meu entendimento. Deus já nos deu tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, Deus já nos deu. A Bíblia diz, deixa eu ler aqui para vocês. Ó, a Bíblia diz aqui, ó, Efésios 1, 3 e 6. Efésios 1, 6. Deixa eu parar aqui senão eu perco os comentários. Que o Senhor já nos abençoou. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos sem culpa diante dele. Todas as bênçãos que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Nós somos abençoados. Nós somos pessoas abençoadas. Nós já somos. A Bíblia diz que diante de nós o Senhor já tem colocado as bênçãos. A gente só precisa tomar posse. Se você já é abençoado, eu aprendi que o jejum deve ser para você agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Você concorda comigo quando você fala assim, eu tô orando por tal coisa, mas eu vou fazer uma campanha, um jejum. Vou fazer um jejum por fulano. O jejum é como se fosse algo mais forte, né? Eu já fiz isso, tá, irmãos? Então tô ensinando para vocês o que eu aprendi. Vou fazer algo mais forte, porque as oraçõezinhas que estou fazendo não tá resolvendo. Vou fazer algo mais forte para Deus ouvir, um jejum. Deus ouvir e me dar a bênção. Aí você faz o jejum, passa dias, horas e a bênção não chega. Tudo tem o seu tempo. E eu aprendi que o jejum deve ser para você engrandecer ao Senhor. Um sacrifício que você faz para você engrandecer ao Senhor. Como é esse sacrifício? Você escolhe. Tem pessoas que fazem o jejum e passam 1 mês sem comer açúcar. É jejum? É. Tem pessoas que fazem jejum, não tomam café da manhã durante uma semana. Meu jejum de uma semana, não vou tomar café da manhã. Vou só almoçar e jantar. Tem pessoas que ficam o dia todo sem comer. Existem diversos tipos de jejum. Cada um faz do seu jeito. Se é um sacrifício para você,
Beleza. Eu não posso julgar o seu jejum. O meu jejum eu não como nada durante o dia. O seu você tira a carne. Tá errado. Não. Cada um faz do seu jeito. O importante é que seja um sacrifício para você. Quantas pessoas não conseguem comer sem feijão? O feijão é a comida principal. Mas no seu jejum você escolheu tirar o feijão. Um sacrifício para o Senhor. Olha que coisa. Não, por isso que a gente não deve julgar um pelo outro. Porque pra mim, ficar sem comer feijão, de boa. Mas tem pessoas, irmãos, que respiram feijão. Que tem que comer o feijão, senão parece que não comeu. Tem pessoas que tem que tomar o café da manhã. Você consegue entender que às vezes, um exemplo, né? A igreja toda vai fazer o jejum sem tomar café da manhã. Tem irmãos que acordam meio-dia. Não toma café da manhã há anos. Que sacrifício é esse? Você consegue entender? Que assim, mesmo que seja um jejum coletivo, cada um tem o seu particular e sabe onde vai ser um sacrifício para si. Você consegue entender? E eu aprendi isso depois. Eu já tenho mais de 20 anos de crente. Depois, agora que eu vim aprender isso. Que o jejum é um sacrifício que você vai fazer para o Senhor. E de preferência, para exaltar ao Senhor. Para dizer o quanto você é feliz por servir a Ele. O quanto você é grata pelo cuidado dEle na sua vida. O quanto você quer dedicar a sua vida, aquele sacrifício naquele dia, para dizer ao Senhor que você é apaixonada por Ele. Que todas as bênçãos que Ele já te deu, já te fazem feliz. Que você não precisa pedir ao Senhor, colocar Deus na parede. Faz isso, sabe? A gente aprendeu que jejum é para causas fortes, né? Porque fulano tá nas drogas, eu vou fazer um jejum por ele. Porque eu preciso de um emprego assim assado, eu vou fazer um jejum. A gente aprendeu assim. Mas hoje eu quero te ensinar como eu aprendi. Se você vai fazer, não tem importância para mim. Mas se a sua mente se abrir para isso e você entender que a sua vida é para a glória de Deus, o seu jejum vai ser para glorificar a Deus por tudo que Ele já fez. Olha para trás. O que o Senhor já fez por você? Olha para trás. O que o Senhor, seu Deus, já cuidou. Coisas que você achava que não ia conseguir, que não ia fazer. O Senhor fez na sua vida. Ele é digno do seu jejum, da sua exaltação? Então faz. Para a glória de Deus. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E a gente já vive pedindo. Gente, a gente tem uma boca de me dê, né? Como diz na Bahia, boca de me dê. Me dê isso, me dê aquilo, por favor, eu quero. Então, a gente já vive pedindo 24 horas. Será que o Senhor não está ouvindo? A Bíblia diz que antes de você clamar, o Senhor já está ouvindo a sua prece. Porque o seu desejo está ali no coração. Que às vezes a gente precisa de um jejum, de uma campanha. Se você fizer jejum e campanha, que seja para exaltar, glorificar a esse Deus que faz tudo em todos, faz tudo perfeito, como lhe apraz. Você consegue entender, irmãos? Mas é um ensinamento que eu estou fazendo, que eu faço há anos, mas você não é obrigado a fazer, tá bom? Pode continuar fazendo do seu jeito. Não tem problema. Pode continuar. Eu só estou ensinando porque para mim foi uma bênção aprender. Foi uma bênção. Aleluia. A irmã Creuza botou, vem de Minas para Bahia. É divisa. Vocês estão engraçadinhas. Vou engordar um frango caipira para vocês. 1 não, 2. Uau, meu Deus. Meu Deus, se meu marido estiver aqui, ele lê isso, ele vai querer ir logo pro próximo feriado. Minha mãe tá lá na Bahia engordando o frango pra gente. Meu Deus, Sarinha, não brinca com essas coisas, não. Eu ainda não entendo a Bíblia, mas adoro ouvir a palavra de Deus. Amém, irmã Maria. É assim mesmo. Aos pouquinhos a gente vai ouvindo e vai entendendo. Eu sei, é porque tem live que louva muito, mas que prega a palavra. Amém. Tem live que conversa bastante e prega a palavra, louva e prega a palavra, só louva, só pede pix. Tem live que só tem revelação. Tem live para todo gosto. A gente tem que ter discernimento, né? Se a gente quer ficar nessas lives ou não. Misericórdia. Deixa eu ver aqui.
Peraí, Kessia entrou. Minha amiga Kessia entrou. Peraí, mas eu não cheguei ainda na conversa de Kessia, não. Peraí. Drica chegou. Drica tá chegando mais tarde por causa do frio, né, Drica? Eu imagino. Deixa eu ver aqui. Eu gosto da sua live. Amém. Paz do Senhor, Drica. Você mora onde? Eu moro na Bahia. Eu sou baiana, mas eu moro em São Paulo. Vai fazer 5 anos que eu moro em São Paulo. Tem live hoje, dona Drica. Tô aqui. Hoje ela tá respondendo... hoje eu tô respondendo perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Paz do Senhor, Estúdio de Beleza. Só tá aqui esse nome, então eu tô falando assim. Kessia Paz, bom dia. Eu e o meu jejum começa às 5 e termina às 18h15. Não bebo água nem como nada durante o dia. Aí, amém. Cada um faz de um jeito. Se eu aguento fazer esse jejum, eu não aguento ainda. E também aquela questão. Eu ainda não entendi que eu precise fazer um jejum desse. No dia que eu entender que eu precise, o Senhor vai me dar forças, amém? Quero fazer um jejum de pão e água, Cris. 3 dias, nunca fiz. Quero essa experiência com Deus. Pão e... você comer só pão e água, né? Amém. Peça ao Senhor condições. 3 dias direto? Comece um dia, minha amiga. Faça um dia para ver se você aguenta. Porque, irmãos, do jeito, infelizmente, que a gente vive, os alimentos que a gente come hoje, fazer de vez eu não aconselho. Porque depois dá uma tontura, um negócio, a pressão baixa, e aí vai dizer o quê? Quando chegar lá no médico, ela tava fazendo jejum. Vai ser escândalo. Se você acha que você já aguenta, amém. Mas é bom fazer aos pouquinhos. Eu aconselho fazer aos pouquinhos. Começar devagarzinho, faz um dia, vê se você aguenta, depois passa para 2 dias, depois faz 3 dias, uma semana, de pouquinho, né? Aleluias. Maria José, meu Deus, faz bênçãos o tempo todo na minha vida. Amém. Na minha também. Sejam todos bem-vindos que estão entrando agora, tá? Sua net caiu, foi Shirley. Amém, irmã Maurina. Que o Senhor te abençoe. Paz do Senhor, irmã Mariellen. Seja bem-vinda. Jejum é você... Peraí. Eu fiz de 24 horas. Amém. Irmãos, eu já fiz jejum quando eu era adolescente na igreja que eu aceitei Jesus. Eu fiz o jejum de ficar o dia todo sem comer. Mas pergunte se foi porque eu quis. Foi porque eu tava na igreja, eu era adolescente e tinha que obedecer. Mas era... Para um adolescente fazer um jejum assim porque os pais tá mandando, o pastor tá mandando, é tenso, hein? Ó, o que que acontece? Eu penso assim. Jejum é você ficar sem comer. Jejum é algo relacionado a alimentos. Jejum. Eu vou jejuar. Você parar de comer algo ou comer. Eu só vou jejuar e só vou beber água o dia todo. É um jejum. Tem a ver com comida. Se você vai deixar de comer ou se você vai comer só algumas coisas. Isso é um jejum. A consagração é você dedicar a Deus. Você pode fazer um jejum, consagrando esse jejum para o Senhor. Amém. Mas você pode fazer um jejum. Quantas pessoas fazem jejum para fazer exame médico? Tá consagrando a Deus? Não. Consagração é você dedicar ao Senhor. Existe o jejum que você faz por fazer, e existe o jejum que você consagra a Deus. Assim como às vezes, eu não vou fazer jejum não, mas eu vou consagrar a minha manhã ao Senhor. Você toma café, mas você passa aquela manhã se dedicando, lendo a Bíblia, orando, consagrando ao Senhor, dedicando ao Senhor. Consagrar significa dedicar. Hoje eu vou dedicar ao Senhor todo o meu dia. Vou ficar em oração, vou, de hora em hora eu vou ali ler a Bíblia, vou parar o que eu estiver fazendo para ler a Bíblia, para cantar um louvor para o Senhor. Você consegue entender? Consagrar é você dedicar. Igual que você faz consagração de criança na igreja. Você dedica ao Senhor aquela criança. Você dedica algo para o Senhor. Então há essa diferença. Tem gente que jejua
mas não consagra ao Senhor esse jejum. Jejua por jejuar. Ah, hoje a igreja mandou ficar sem comer, eu vou ficar sem comer para obedecer, mas não tira um momento de oração, não lê a Bíblia, não medita na palavra. É um jejum, mas não está sendo consagrado ao Senhor. E tem pessoas que não faz o jejum, mas tira aquela manhã, mesmo comendo, mas está consagrando ao Senhor. Porque a gente relacionava consagração com jejum. Ah, eu estou consagrando ao Senhor, vou ficar sem comer. Consagração não é jejum. Mas você pode jejuar e dedicar o seu jejum ao Senhor. Entendeu? A gente entendeu na igreja que, eu vou fazer uma consagração ao Senhor, que era ficar sem comer para o Senhor. Não tem nada a ver. Eu também fazia assim antigamente. Hoje é dia de consagração na igreja. A gente entendia que todo mundo ali ia ficar sem comer. Hoje é dia de consagração, porque é feriado, a gente ia passar o dia na igreja consagrando. Nem sempre consagração significa jejuar. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Jejuar é ficar sem comer. Consagrar é dedicar ao Senhor. Mas você pode estar comendo. Eu tô aqui dedicando minha vida ao Senhor, mas eu tô bebendo uma água, um suquinho. Entendeu? Conseguiram entender, amados? Jejum de qualidade é você ficar em espírito de oração. Jejum de qualidade é você ficar... Mas qualidade... O que você tem como qualidade, irmã? Porque se você vai tirar para o Senhor, você vai ficar com um espírito de oração. Tem pessoas que vão dizer assim, mas você jejuou e não vi você orando 1 minuto. Às vezes a gente quer julgar pelo que a gente faz. Eu jejuo e oro quando eu vou entregar. Oro quando eu começo e oro quando eu vou entregar. E em alguns momentos eu passo ali na mente, orando. Tem pessoas que jejuam e não querem fazer nada. Ficam com a Bíblia de manhã até meio-dia. Louvando de manhã até meio-dia. Você vê que é diferente a qualidade? Você vê que é diferente? O que pra mim é 100% certo, talvez não seja pra você, e diante de Deus não tá errado. Sabe? Sabe? É de acordo com o que a gente aprendeu. Às vezes a gente aprende totalmente diferente. E a gente tem aquilo como verdade absoluta. E às vezes não é. Entendeu? Irmã, quando estamos consagrando, pode ou não? Pode ou não pode fazer? Não entendi, Shirley. Você tá falando em enigma. Irmã, quando a gente tá consagrando, pode ou não pode fazer? Eu faço jejum de 24 horas, lendo mais a Bíblia e orando. Tá. Fazer SEXO? É isso? Fazer aquilo. Olha que engraçado. Irmãos, jejum é algo espiritual. Não tem nada a ver com isso. Se a Bíblia diz que você vai se separar do seu esposo se tiver consentimento dele. Engraçado, viu? Se você tiver consentimento do seu esposo e concordar com ele, digamos, eu vou fazer um jejum de 1 semana. Seu esposo concorda que no seu jejum você se abstenha da carne, se abstenha da comida e não pratique essas atividades, ele concorda? Amém. Se não, você pode sim ficar sem comer comida e pode praticar suas atividades. Você não vai jejuar e não vai trabalhar? Você vai jejuar e vai ter que fazer a comida das suas crianças, correto? Você vai jejuar e vai cuidar da sua casa, beleza? Você vai jejuar e se vencer um boleto, você vai pagar, correto? Se você está jejuando e seu esposo, eu não aguento não, eu tenho que pelo menos uma vez, pronto. Vai alegrar o seu esposo, a gente também acaba se alegrando também, e é pra glória de Deus. A gente mistura as coisas, e eu fui criada numa igreja que não podia. Não podia, era como se fosse o pecado. O que vocês estão cometendo é pecado? E aí, o que vocês me dizem? Vocês não tomam banho quando tá jejuando? Não lava o cabelo quando está jejuando? Não trabalha, não faz tudo normal? Isso aí é mais uma atividade rotineira.
É porque a gente foi ensinado como se fosse... Irmãos, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Por isso que eu tô falando, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. E a Bíblia tem palavra de vida e não de morte. Aí você tem um marido que não é cristão. A igreja faz um jejum de 21 dias. O pastor lhe diz que você tem que ficar 21 dias longe do seu marido. Você pode se consagrar, minha irmã. Você pode se consagrar. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se consagrar é você se dedicar ao Senhor em espírito e em verdade. Esse se consagrar, você vai fazer igual os sacerdotes antigos, entrar no templo e ficar lá trancada? Não vai dar de mamar pro seu filho, não vai dar banho, não vai pagar o boleto, não vai fazer nada. Você vê que a gente só separa as coisas, aquilo que a gente quer. Não, irmã, eu vou fazer tudo isso, mas eu não vou dar. Vocês veem que a gente pega a palavra do Senhor, encaixa como a gente quer. Não tem nada a ver, irmã Rochelle botou aí, ó. Não tem nada a ver. Agora, se você vai se consagrar, entrar dentro de uma cápsula. Eu vou me consagrar para Deus. Boleto vai vencer, água vai cortar, filho vai ficar sem tomar banho, eu vou ficar sem tomar banho. Aí sim, você consegue entender o radicalismo? Você consegue entender? E eu fui ensinada assim, irmão, deixa eu te contar uma coisa para vocês. Eu fui ensinada, quando eu aceitei Jesus, a mulher não tem os seus períodos todo mês? Quando eu tivesse no período todo mês, eu não poderia tomar a Santa Ceia, eu não poderia fazer jejum. Você consegue entender? Que loucura é essa? Não, pode perguntar. Eu tô te respondendo tranquilamente, pode perguntar, tá bom? Pode perguntar, não tem problema nenhum. É porque às vezes eu pego um arzinho assim, mas é em amor, tá? E eu não podia, irmãos, se eu tivesse... Imagine se os meus períodos viessem todo mês na data da Santa Ceia. Eu não podia tomar Santa Ceia. Você consegue entender que tem coisas que são loucas? Regras humanas que às vezes quer santificar algo que não tem como? E a gente vivia assim. E eu vivi 7 anos nessa igreja. Pra mim era de boas. Porque ali ensinava que era a ordenança do Senhor, que era de Deus. Se eu estivesse nos meus dias, eu não podia fazer jejum. A igreja toda fazendo jejum. E as mulheres que estivessem no seu dia não podia fazer jejum. Não era recebido o jejum. Era pecado. Você consegue entender? Ou seja, irmãos, vamos congregar. Vamos para a nossa igreja. Vamos amar o nosso pastor. Mas, examina a Escritura. Pois cuidais ter nela vida eterna. Palavra de hoje, Salmo 119, 30. Salmo 119, 30. Examinem a Escritura. Examinem a Escritura. Examinem a Bíblia. O Senhor disse que trocaria, irmãos, existia antigamente fardos pesados. Você lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue? A sociedade disse para ela que ela não poderia nem sair de casa. Antigamente, se você for ler o Antigo Testamento, por isso que eu digo, novo convertido, lê a Bíblia toda, mas comece pelo Novo Testamento. Porque senão vai criar uma confusão na sua cabeça, e é daí que as pessoas começam a abrir igreja. Ah, porque está escrito assim, a gente tem que fazer assim. A Bíblia diz que existiam regras, existiam normas pesadas. E Cristo veio rasgar isso. Cristo veio rasgar e fazer com que a gente olhasse para Cristo cara a cara, face a face, e dissesse, Senhor, eu estou aqui. Pegasse na orla de Cristo, abraçasse Ele, ouvisse Ele. Deus permitiu. Antigamente era regra por cima de regra. E o que acontecia? Muitas pessoas, infelizmente, morriam. Por quê? Porque não cumpria a regra. Quando Jesus viu que era difícil demais cumprir a regra, o que foi que ele diz?
Todas essas regras se resumem em uma coisa: ame a Deus acima de todas as coisas. Você ama a Deus, minha irmã? As regras vão te levar para perto de Deus e não te afastar de Deus. Você consegue entender que as regras, muitas delas, é para colocar sobre nós um fardo, que às vezes a gente vai dizer assim, ai, que legal, eu aguento. Mas se isso for repetitivo, você vai começar a ter um cansaço físico e espiritual e vai dizer, eu não aguento. É difícil demais para mim esse discurso. Mas se você conhecer o amor do Senhor, se você conhecer o Deus que te salva, que te cura, que te aceita, você não vai colocar regras. Você vai para o Senhor. E principalmente quando você tem um relacionamento. Se você é solteiro, irmãos, você vive para Deus. Mas a Bíblia diz que você é casado, não faça nada para Deus, passando por cima do seu esposo, da sua esposa. Não faça. Ah, porque eu tenho que ir à igreja, que hoje é festa da igreja, meu marido não quer, o problema é dele, que ele fique aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que Deus está recebendo isso? Será? Ah, porque eu tenho que jejuar, consagrar para Deus, e esse homem quer todo dia, não sei o que, não sei o que, e por que, não sei o que, não sei o que. Será que Deus está recebendo? E aí? E aí? Se a Bíblia diz para você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. O que é que vocês me dizem? As regras, irmãos, impostas em algumas igrejas, se você está na igreja, obedeça, mas vá para a palavra. E se a palavra te diz que é diferente, não precisa você afrontar o seu pastor. Não precisa. Mas você vai viver conforme a Bíblia. E não precisa você estar tocando trombeta. Ah, porque a Bíblia diz isso, esse pastor está ensinando errado, não sei o que. Não! Ora pelo seu pastor. O Senhor já abriu os seus olhos. Agora você vai orar por ele em amor, para que o mesmo Deus que apareceu para você também apareça para ele. Porque ele pode ser pastor, irmãos, há 100 anos, 200 anos de pastor. Mas tem pessoas que ainda têm os olhos fechados para algumas coisas. E é Deus que abre, não somos nós, tá? Não é eu, porque eu tenho que ir lá dizer ao pastor que agora eu já sei, não sei o que. Não. Não, bota o rabinho entre as pernas e fica quieta. Fica quieto. É o Senhor Deus que faz a obra em todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mais alguma pergunta? Nosso primeiro ministério é a nossa família, exatamente. Então, se você está fazendo algo que afasta você da sua família, não é de Deus. Dói ouvir essa palavra, né? Se você está fazendo algo que afasta você de sua família, a igreja afasta você da sua família, não é de Deus. Você ir para o culto é uma coisa, mas você perder a paz dentro da sua casa e ser uma mulher que reclama, não sei o quê, isso não é Deus não, tá? Deus vai te ensinar a mansidão, vai te ensinar a servir. Quanto mais você se aproxima de Deus, você vai aprender a viver com Deus, ter paciência, amar aquele que tira a sua paz. Quem que tá tirando a sua paz? Seu marido? Pronto, Deus ensina você a amar. Tá vendo? Um monte de distraídos. Porque no trabalho eu sempre fui aquela que bate de frente com todo mundo. Antigamente, né, Shirley? Pare com isso. Agora você já encontrou Jesus. Você encontrou Jesus, Shirley. Você encontrou... Gente, crente, você aceitar Jesus não quer dizer que você vai mudar de uma hora para outra. Mas quando você começa a ler a palavra, meditar na palavra, é aqui que vem a mudança. Não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus, você está salvo. Mas Pedro era salvo e tinha uma espada e arrancou a orelha do povo. E aí? Sabe por que todos entram na live e ficam? É umas pessoas curiosas. Ó, deixa eu falar com vocês. Pedro andou com Cristo. Mas na hora que precisou dar uma facada na orelha do outro, ele deu.
Shirley, é a mesma coisa. A gente anda com Cristo, mas na hora do vamos ver, a gente, a gente quer dar murro na cara. Mas o aceitar a Cristo não quer dizer mudança, quer dizer salvação. Aceitou a Cristo, você tem salvação. Mudança, você tem aqui, E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Onde é que está a verdade? Aqui. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Todo dia. Todo dia. E aí, vocês aprendem e vai ficar na mesma? Eu falo com vocês, a gente tá 8 meses aqui. Às vezes vem na minha mente o pensamento assim, meu Deus, eu acho que o povo só tá ouvindo, mas não tão indo em direção a Cristo. Eu, às vezes, tenho esse pensamento, eu acho que o diabo lança na minha mente pra eu parar. Mas só que eu não vou viver pelo que o diabo me fala. Quantas das vezes... Gente, aqui tá frio, aqui tá 10 graus. 10 graus. A cama tava quentinha. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo um Deus que tá me usando pela misericórdia de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Um degrau após o outro. E às vezes eu falo assim, eu não quero levantar e falo assim, não, hoje eu vou levantar porque sabe lá, Deus quer falar com alguém? E comigo também, irmãos, Deus fala comigo, tá? Aqui Deus fala comigo. Vocês estão falando um monte de coisa aqui, né? Conhecerei a verdade, ela vos libertará através da palavra e comunhão que vamos moldando. Amém. Eu mudei muito com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que bênção, Shirley. Aleluia. Por isso que temos que pedir ao Senhor para sermos uma pessoa melhor cada dia. Você é uma bênção sobre nossas vidas. Amém. Orem por mim, irmãos. Orem por mim. A minha intenção é essa, que vocês conheçam o Senhor e tenham vontade de ler a palavra. Decretem na vida de vocês que vocês são sedentos pela palavra. É a palavra que traz vida. Sejam sedentos pelas coisas de Deus. Mesmo que vá para a igreja, louva a Deus pela sua vida, preciso sair, que a glória do Senhor vá sobre vocês. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênção. Que a bênção do Senhor corra atrás de você e te persiga. Que você sinta os anjos do Senhor do seu lado, porque a Bíblia diz que eles estão do seu lado para te proteger. E o Senhor estará com você até a consumação dos séculos. Você pode dizer amém? Paz do Senhor, bom dia e leiam a Bíblia. Obrigado por vocês estarem aqui. E nas suas orações, orem por mim, tá bom? Orem por mim, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Vão com Deus. Deus abençoe vocês.